Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Chega mais, porque o assunto hoje é polêmico. Agora eu quero ver, Silvinho. O que você faria por um ídolo? É daquelas que se esconderia no porta-mala do carro do artista só para ver se tem uma chance de chegar perto? Ou é daquelas assim, eu gosto, mas nunca sairia do meu lugar por causa de uma foto com famoso? Não importa de que lado você tá, o fato é, a nossa brazuca aqui quis realizar um sonho e conseguiu. Então segura, que lá vem história. A história hoje é da Cris. E pra gente entender todo o sentimento que existe entre ela e o ídolo, a gente vai viajar para a época que ela era criança, lá no interior de Minas, onde ela viveu antes de vir morar nos Estados Unidos. A cidade natal da Cris é daquelas bem pequenininhas. Sabe aquelas cidadezinhas que tem uma igreja, uma pracinha e as casas ficam tudo ao redor? Então, pode imaginar que é uma dessas aí. Fim de semana na casa da Cris era sagrado. Eles ligavam a TV de manhã e iam até tarde da noite assistindo o SBT. Quem lembra? Topa tudo por dinheiro? Show de calouros? A praça é nossa? E show do milhão? Lembra ou vai pedir uma ajuda aos universitários? Fala aí, quem perdia o Domingo Legal? Vixe, é programa que não tem fim. Então já deu para entender que a Cris é bem daquelas apaixonadas pelo Silvio Santos. E é bom a gente falar aqui que nessa época geral se reunia para assistir televisão. Então a programação era ali a diversão e o entretenimento não só da família da Cris, mas era um momento que todas as famílias se juntavam. Não tinha essa de cada um com seu celular, não. Era mesmo geral de olho pregado nos aviõezinhos de dinheiro que o Silvio Santos jogava na plateia. Eu tô falando aqui da década de 90, 2000. E isso marcou a Cris. Fez parte da vida dela. E mais de milhares de pessoas. Fala aí, se pelo menos um dia da semana você não dava ali uma espiadinha no SBT para saber o que estava rolando? Deixa eu contar uma coisa aqui. Na casa da Cris, todo mundo assistia Silvio Santos porque o pai dela, o Seu Dias, era fanático pelo apresentador. Então a Cris meio que herdou essa admiração. Ela diz que não é só porque os programas eram divertidos ou porque passavam o fim de semana inteiro assistindo, mas também porque o Silvio Santos sempre foi um exemplo para eles. Exemplo de uma pessoa muito humilde, trabalhadora, que batalhou muito e conquistou tudo o que quis. Então a Cris meio que tinha o Silvio Santos como modelo. Mas, vida que segue. Quando a Cris estava grandinha, ela e o marido vieram morar nos Estados Unidos. E para resumir essa parte da história dela, eles tiveram uma filha, mas o marido não quis continuar aqui e voltou para o Brasil. Essa época foi bem complicada para ela porque ela tinha que trabalhar e cuidar do bebê sozinha. Vez ou outra, os pais dela saíam lá de Minas para visitar a Cris aqui na América. Numa dessas visitas, o pai da Cris relembrou uma história de família lá das antigas. O Seu Dias contou para a filha que quando ela ainda era pequena, ele recebeu uma foto autografada pelo ator Arnold Schwarzenegger. Acho difícil aqui, mas se alguém não souber quem é Arnold Schwarzenegger, ele é aquele do filme Exterminador do Futuro. Hasta la vista, baby.
Mas enfim, o pai da Cris estava contando empolgadão como tinha conseguido o endereço do ator e ainda naquela época, isso, sei lá, tem uns 20 anos ou mais. Então, seu Dias estava falando que tinham mandado uma mensagem para o Schwarzenegger falando que assistia todos os filmes dele. Ele disse que tinha as VHS com esses filmes. Galerinha dos anos 2010 pra cá. VHS são aquelas fitas que colocam em videocassete para assistir filme. Como é que eu vou explicar aqui? Aquelas que toda a família tem guardada com as imagens do Natal das antigas, que tinha que rebobinar antes de devolver para locadora. Ah, deixa pra lá. Era um jeito de ver filme num passado muito longínquo. Ai, gente, longínquo é muito demodê, né? Mas enfim, ele disse que tinha pôsteres e que era um admirador. E aí, olha só o que aconteceu. Mandaram uma foto do Arnold Schwarzenegger com um autógrafo para o seu Dias. Assim, eu falo mandaram porque eu acho que não é o ator, né, que responde os fãs, e sim a equipe dele. O fato é que seu Dias ficou felizão de ter a foto do ator americano em casa com autógrafo, mostrava para todo mundo. Mas por que seu Dias estava contando tudo isso? Porque ele tinha um outro ídolo e queria saber o endereço. E quem sabe não recebia uma foto autografada também. Agora eu te dou 1 milhão se você adivinhar quem era esse outro ídolo. Essa não é boa. Essa não é boa. Ninguém deu risada. O pai da Cris ativou ali o botão inspetor do FBI e partiu traçar um plano para encontrar o endereço do apresentador mais famoso do Brasil. Seu Dias pensou assim: se eu conseguir até do Schwarzenegger, por que não vou conseguir o endereço do Silvio Santos? E foi lá na internet procurar. SBT, nada. Wikipédia, nada. Polícia Americana. Ops, tô brincando, gente. Mas eis que surge. 943 Celebration. Achei! A Cris estava ali vendo a empolgação do pai e o tanto que o coroa ia ficar feliz se recebesse uma foto autografada do Silvio. Mas, ali quietinha, pensou com os botões. Meu pai é super fã, assiste todos os programas. Sabe até repetir as falas do Silvio Santos. Já eu moro na Flórida. Aliás, nós estamos na Flórida. Então por que não ir até lá? Aí, partiu casa do Silvio Santos. Era um dia de calor. Estavam no carro a Cris, o irmão dela, o pai e a mãe. Geral ali querendo tietar o homem. Ligaram o GPS. Casa do Silvio Santos a 2,5 milhas. E rapidinho, como diriam lá na terra da Cris, rapidinho acharam a casa. O coração dela estava meio que saltando pela boca. O mapa dava numa casa toda branca, grande, com a arquitetura bem americana mesmo. Tinha uma área ali antes de entrar na porta, tipo um alpendre. Ou porte, como a gente chama aqui. Estacionaram em frente. Em frente assim, do outro lado da rua, que era para disfarçar. Observar a movimentação. Aquelas ruas pacatas americanas. Nem um passarinho para fazer um movimento. Tudo quietinho. E a Cris perguntou: e aí, quem vai? Ninguém levantou a mão. Os 4 não tiravam o olho das janelas. Vai que dá pra ver qualquer coisa ali atrás da cortina, né? Nada. Ficaram esperando. Vai que ele sai de casa pra dar um rolê na rua? Aqui dá pra fazer isso porque ninguém sabe que ele é famoso, mas nada. E aí, quem vai? Nada. A Cris, capricorniana que é,
daquelas que gosta de um desafio, tomou a frente, abriu a porta do carro e disse: "Eu vou bater lá." Tacou um chapeuzinho na cabeça, porque o sol tava de rachar, estufou o peito, esticou o braço, mirou o dedo na campainha e foi sem ter a menor ideia do que falar, mas foi. Uma senhora séria, de meia idade, abriu as portas. Ali, meio que sem graça e com uma vergonha do cão, a Cris disse: "Posso conhecer Silvio Santos? Dar um abraço nele? Eu sou brasileira também." Sem muitas palavras, a senhora disse que ia ver e fechou a porta. Então, aquele momento ali era de tensão. Ai, será que a gente perdeu a viagem? Será que estamos pagando mico? As pernas tremiam, o coração estava palpitando. Será que ele vai sair e xingar? Tipo, que povo chato, que nem me deixa descansar? Ai, será? Ixi, ele nem deve vir, deve estar no Brasil. Mas, eis o que acontece. Vamos abrir as portas da esperança. De short vinho, camisa estampada, moda floral, cabelos penteados para trás, não tinha nem aquele volume e também não estava pintado, como a gente costuma ver na TV. Silvio Santos estava sem maquiagem, mas com aquele sorriso absurdo no rosto, e foi muito, muito simpático, acolhedor, humilde e atencioso, mas bem direto ao ponto. Ele saiu e já pediu para todo mundo se juntar para tirar foto. Nessa hora, todo mundo saiu do carro e foi lá falar com ele. Agora sim, né? Acabou a vergonha, acabou a sem graceza. Todo mundo foi atrás da cara de pau da Cris. Mas assim, o nervosismo de chegar perto do ídolo deixou a galera meio sem saber o que fazer. O Silvio perguntou de onde eles eram e como tinham descoberto o endereço dele. A Cris ali meio que não sabia se filmava, se fotografava, mas no final deu tudo certo. Eu fiquei aqui pensando se tem algum famoso que eu seja assim tão fã a ponto de acompanhar a carreira por uma vida, descobrir o endereço, ir lá bater na porta, nem que seja para escutar um oi, para ver ali ele te olhando cara a cara. Bom, eu não achei ninguém, mas eu me lembrei de quando fui na casa do Herbert Viana, o vocalista do Paralamas do Sucesso. Eu fui lá, e isso tem muito tempo, levar um documento para a mãe dele, a dona Teresa, para ela assinar. Mas quando estava lá, eu descobri que o Herbert Viana estava em casa. E sim, eu era super fã. Então, quando ela me perguntou se eu queria conhecer o filho dela, o Herbert, pessoalmente, eu quase morri. E aceitei. Mas essa já é outra história e eu vou contar para vocês lá no nosso Instagram, @História de Imigrante. Voltando aqui. A Cris fala que já conheceu muita gente famosa, até pelo fato de morar lá em Orlando, na Flórida. E lá sempre tromba com artistas brasileiros e americanos. Já tirou foto, já pediu autógrafo, mas nunca sentiu nada nem perto do que ela sentiu nessa experiência de ficar lado a lado com o famoso que ela mais admira no mundo. Mas assim, nesse caso é mais que admiração. Ela diz que Silvio Santos é exemplo de perseverança, é exemplo de quem saiu lá de baixo e não desistiu nunca, nem tendo milhares de obstáculos pela frente.
Fala aí, se isso aí não é bem parecida com a nossa vida de imigrante. Ela fala que a experiência foi tão fantástica, mas que a melhor parte foi mesmo saber que o pai tinha realizado um sonho. E aí, qual famoso ou famosa você cometeria uma loucura? Comenta lá no nosso Instagram. Essa foi a história da Cris. Todas as histórias que contamos aqui são reais, mas como diz o ditado popular, quem conta um conto, aumenta um ponto. O nome dos personagens pode ou não ser inventado em respeito à história deles. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, escreva para a gente. Nosso e-mail é historiadeimigrante@gmail.com e o nosso WhatsApp é +1 650 834 9209. A edição de som é de Tadeu Jardim, assessoria de comunicação é de Thaís Siqueira. Produção, roteiro e apresentação, Priscila Lima. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.